Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um programa Educapira e Região da TV Metropolitana de Piracicaba, o programa que conecta as famílias, a comunidade, a nossa educação local e as melhores práticas aqui da nossa cidade. Eu sou o Milton Martins e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que mexe um pouco com todos os professores, né? Mas antes desse tema, eu gostaria de deixar aí uma palavra do dia. Normalmente, nosso amigo de bancada, professor Sérgio Santos, faz essa abertura. Hoje ele não está aqui conosco, mas eu farei e gostaria de falar um pouco para vocês hoje sobre a importância do serviço. Normalmente, todo dia eu tenho um tempo de estudo pessoal, onde eu busco estudar vários artigos religiosos, algumas outras instruções seculares. E hoje, estudando um pouco, aprendi sobre o serviço. O serviço, ele edifica e ele nos leva a alcançar posições onde nós podemos nos tornar os membros de Deus aqui nesta terra. Suas mãos, as suas pernas, as ferramentas que ele pode ter aqui para abençoar a vida de outras pessoas. E o serviço não é só ato de bondade, né? E eu acho que isso se liga muito com a educação e também é o tema que nós vamos tratar, que é como engajar mais os alunos e ter um ambiente e fazer a gestão de sala de aula de maneira adequada. Então, eu espero que vocês apreciem esse programa, continuem conosco até o fim, porque nós vamos aprender coisas aqui maravilhosas. E para isso, hoje trouxemos um convidado super especial, o professor Arnaldo, acadêmico, consultor educacional, mestre em persuasão, né, gestão de pessoas. E, gente, comentem aqui no chat que hoje a gente vai estar interagindo com vocês. E agora recebam o nosso convidado super especial, o professor Arnaldo. Olha, muito obrigado. Estou muito honrado de estar aqui hoje. Semana passada eu estava vendo lá a Edna Trindade, uma companheira de trabalho anterior aí, uma baita pessoa, uma pessoa maravilhosa. Aí eu falei, poxa, será que um dia chegaria a minha vez, né? E aí fiquei surpreso com o convite, né? Estou muito feliz que chegou a minha vez. Né? Eu tenho acompanhado a jornada acadêmica aqui na cidade, atuo no nível universitário e estou muito animado com o tema também. Perfeito, é um tema que eu gosto. Arnaldo, na verdade, não é à toa que a sua vez chegou exatamente nesse momento. Compartilho com vocês essa alegria, essa satisfação, o reconhecimento e o nosso agradecimento, porque esse é o nosso 4º programa e completamos hoje um mês do Educapira e Região aqui no ar na TV Metropolitana de Piracicaba. Então, você está fazendo parte dessa história e é por isso que você está aqui hoje, viu? Então, a sua vez chegou e num momento especial para nós. Poxa, muito obrigado. É uma honra. Então vamos lá, né? Sem muitas delongas, a gente já vamos começar aí com a primeira pergunta para você. E eu gostaria de saber, na sua visão, né? Quais são os maiores desafios hoje que você percebe, que você também já vivenciou, que os professores enfrentam na gestão da sala de aula? Olha, Milton, na minha opinião, da minha experiência, eu atuo já há muitos anos dando aula e não só classes acadêmicas, mas também eu já desenvolvi trabalho pro bono, trabalho com jovens carentes, né? Eu tenho uma larga experiência de educação. A minha humilde visão é a gestão do conflito. E aí, pessoal, vamos entender bem aqui, quando eu falo conflito, eu não estou falando das brigas. A gente vê muita coisa hoje na internet quando as pessoas acabam chegando no vias de fato, né? Você vê cenas assim que os pais acabam ficando horrorizados, ficam pensando, como que a escola, né, deixou e tal. Quando eu estou falando de conflito, eu estou falando de qualquer tipo de divergência de opinião. Então, veja, às vezes o aluno não quer estar naquela escola, não quer estar naquela classe, sentiu que não foi uma decisão em conjunta. Ele sente que aquele ali não é o espaço dele, às vezes ele não se sente aceito pelo grupo, né? E isso gera um conflito interno, às vezes o grupo realmente não aceita, às vezes é uma diferença de opinião entre ele e o professor, entre ele e a gestão da escola, a direção da escola, o método, tem muita coisa envolvida no ambiente acadêmico que pode gerar esse desconforto, essa diferença de opinião.
Então, sem entrar no mérito de como resolver isso agora, no momento eu digo que é a gestão do conflito. É fazer com que o ambiente ali fique tranquilo o suficiente para facilitar o aprendizado. O ambiente, na minha opinião, também é um facilitador de aprendizado. E falando sobre a frase que você iniciou, o seu pensamento do dia, objeto do seu estudo, os alunos, né, eles tendem a ouvir somente quando eles sentem que as pessoas se importam com eles. Então, se importar é uma das maneiras de manter um bom ambiente. Perfeito. Uma das técnicas, né? Isso. Muito bom. Falando agora de gestão de conflitos, me veio à mente eu tava passando uns reels, aí apareceu uma informação falando que o nosso cérebro às vezes consegue captar por poucos minutos antes de ele se distrair. Uns 8 ou 10 minutos, pelo que eu me lembre. Você acha que os professores deveriam se importar mais em ser criativos para poder colocar mais atenção dos alunos na aula dele? Você quer ouvir a experiência do professor? A criatividade para você criar muita coisa diferente toda aula é muito difícil. Sim. E você tem que lembrar que a maioria dos nossos professores eles são expostos a jornadas extensas. Sai de uma escola de manhã, vai para outra à tarde, às vezes tem um terceiro turno à noite. Imagina ele criar coisas para todos esses grupos de alunos. Eu, por exemplo, tenho 600 alunos no nível universitário. Tenho salas com 90 alunos, com 80, quase uma palestra, menos uma aula. E imagina a criatividade que você tem que utilizar. E a maioria dos métodos, hoje em dia, ele é expositivo. E o desafio é você sair desse expositivo para aprender atenção. E eu tenho estudado marketing para poder responder essa pergunta. Você pode perceber, nós mesmos, como seres humanos, a gente não dá muito mais atenção àqueles vídeos longos, a gente não quer ouvir conversas longas. Então, o grande segredo está já nesse início de aula, esses 8, 10, 15 minutos, se você consegue impactar o aluno com perguntas da alma para que ele sinta interessado no restante daquilo que você tem para ensinar. Então, eu creio assim, eu entendo essa pesquisa, mas eu entendo que o professor ele tem que impactar, esses 8, 10 minutos ele tem que impactar. É o momento de prender, né? Isso, porque se ele impactar o aluno com as perguntas da alma, esse aluno começa a trazer as dúvidas, o outro traz dúvida, o outro traz dúvida, aí o ambiente fica tranquilo, leve, e aí ele tem a oportunidade de passar mais conhecimento no meio dessa discussão. Eu acho que o debate é uma ferramenta muito boa e é muito difícil você ficar fazendo malabarismo para criar atividades dinâmicas. Se você fala assim para mim, faz de vez em quando, dá para fazer. Eu, como professor, eu entendo quando que dá. Tem coisa que não dá para ser dinâmico, tem coisa que a matéria é muito teórica. Sim. E aí vai muito do carisma do professor. E é isso que a gente está discutindo aqui hoje. Quanto que o professor tem de respeito daqueles alunos? Isso também ajuda a prender a atenção. Muito bom. Sim. Nessa linha, Arnaldo, de respeito, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual momento a gente deve equilibrar ali o autoritarismo, a autoridade e essa parte de trazer a motivação, a parceria e o despertar dos alunos? Bom, eu vejo que o professor hoje ele é mais visto como modelo do que como professor. Se o aluno sentir que ele pode copiar o professor, que aquele professor é digno de copiar, de ser copiado, de ser o modelo dele, esse processo fica mais fácil. O equilíbrio ele é variável. Eu não posso dizer que é um ponto específico, porque depende muito do grupo. Tem muitas variáveis que tem ali. Mas, de modo geral, eu vou dizer uma coisa como especialista em comportamento humano, o processo de liderança e gestão ali, ele pressupõe 2 itens. Um, que tem que haver um líder e liderados. Quando o aluno assume esse protagonismo de líder, já o professor perdeu a classe. Certo. Então, pressupõe-se, mestre, professor, aquele que professa, aquele que vende uma fé, que entende, que é de boa fé. E por isso ele é chamado de professor, porque ele professa. Então, ele tem que liderar os processos. O aluno pode trazer e ele deve trazer suas participações, mas se o professor, se em algum momento não é o professor que está liderando a aula, que é o grupo dos alunos, ele perdeu a classe. Dali para frente, é muito difícil você consertar isso e trazer de volta.
Mas é muito simples. Para haver um líder, tem que haver liderado. Para haver liderado, tem que ter líder. Não dá para os dois serem líderes. Sim. Eu sempre costumava dizer para os meus professores que eu acho que, na minha visão e na minha experiência de sala de aula, aquele ditado que a primeira impressão é que fica, faz muito sentido dentro da sala de aula e com relação à sua postura, né? Então, eu vejo e eu aconselhava eles que o primeiro contato e o primeiro momento é onde você vai estabelecer essa relação de confiança, de impor os limites, né? De fazer os combinados com a turma, e isso vai fazer com que você consiga ter, de fato, um certo êxito e conseguir, ao mínimo, trazer aquele conteúdo que você se propôs, né? Eu gostei muito da palavra combinados. E aí o que eu vejo muito professor perdendo classe porque ele não cumpre os combinados. Isso é uma coisa que... Exato. Então, se você não cumpriu o combinado, o aluno se sente desobrigado de cumprir a parte dele. É muito simples assim. Você falou que vai fazer um negócio, faça. Ó, eu vou levar um refrigerante, leve. Se você fala, vou levar uma pipoca, traga a pipoca. Não sei se pode, né? Tem escola que pode, tem escola que não. Mas o que você prometeu, cumpra. Senão você começa a não ter mais credibilidade. O aluno que não confia numa promessa, ele não confia em mais nenhuma outra. Porém, tem a questão da autoridade. Ele ainda é autoridade. Ainda que os alunos não enxerguem nisso, existe uma coisa chamada autoridade de fato e de direito. Por direito, ele é. Eu acho que os professores que têm maior sucesso são aqueles que de fato se tornam. E aí é que está a pegada. Não é todo mundo que tem essa habilidade. Tem gente que se vale da autoridade investida pelo Estado, pela escola, para acreditar que isso vai fazer com que só isso ele tenha o direito ao domínio. E não é. Nós vemos numa geração... Quantos anos você tem, Miguel? 12. 12. O seu pai pede alguma coisa para você, qual a pergunta que você faz? Por quê? Tá vendo? E não é, e assim, não é a nossa geração. Nossa geração, o pai olhava para o lado. Você não perguntava por quê. Porque o porquê vinha acompanhado de uma boa chinelada, né? Mas a geração deles não. Tudo eles precisam entender por que está acontecendo aquilo. E a maioria dos professores, assim, que eu falo, os dinossaurão, não estão acostumados a responder por quê. E aí dá mais conflito ainda. Quando você tenta impor, essa é uma geração que não entende isso. Realmente, faz todo sentido, Arnaldo. Miguel? E aí entra a diferença entre mandar e persuadir. Porque quando eu falo persuasão, que é o tema da nossa conversa de hoje, tem muita gente que acha que é você impor uma determinada visão. Não é. Persuasão, ela é conquistada com respeito, com carinho, com negociação e com cumplicidade. Com certeza. Bom, alguns dados científicos de um estudo da Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, o How Long Can Students Pay Attention in Class, eles observam que o tempo de atenção dos alunos, universitários em algumas palestras, duram de apenas de 10 a 15 minutos iniciais. Houve uma queda de acentuação do engajamento, né? E na retração após esse período. E sugerindo que alguns professores deveriam incorporar atividades que exijam mais participação ativa, né? E atenção dos alunos, que prende mais um pouquinho da atenção dos alunos. Professor, você poderia compartilhar alguma experiência marcante que a boa gestão de sala transformou uma turma inteira? Bom, se vocês... não sei se eu teria uma oportunidade de mostrar para vocês, mas eu tenho o meu trabalho de especialização em comportamento humano. Ele foi em cima de um grupo de 15 jovens de comunidades carentes, que tinham alto índice de dificuldade acadêmica. A nota média do grupo era 3. Eles tinham intervenção na diretoria do colégio pelo menos uma vez por dia, às vezes 2. Vixe. Nossa! E foi grande. O absenteísmo. Eu trabalhei com esse grupo por 3 anos. Não foram 3 dias, 3 semanas, 3 meses. Foram 3 anos aplicando as técnicas de persuasão para um processo que não é de prateleira, não é uma coisa que você compra. Quero comprar esse curso, aí não vende. É um processo de reinserção de valores sociais. Então, eu ia lá para fazer as palestras, trabalhava os itens dos eixos, mas o pano de fundo do processo era ajudar eles a compreenderem a importância de se reinserir socialmente.
adquirir alguns valores que eles não tinham convivência na vida deles. Através do processo de persuasão, onde eu usei o meu método de persuasão para aplicar esses conceitos. No final do trabalho, a gente teve o seguinte resultado. A média escolar subiu de 3 para a média de 8 no grupo em geral. Absenteísmo perto de 0 e intercorrência uma vez ou outra. Não ficaram santos, mas melhoraram uma barbaridade. Agora veja, o que faz com que isso aconteça? O professor ele tem que ser persuasivo e não utilização de técnica. Eu posso sentar aqui com vocês, eu vou explicar o que eu estou dizendo. E eu posso passar todas as técnicas e vocês podem aprender as técnicas. Mas só o professor que absorve as técnicas e que coloca aquilo no comportamento cotidiano dele é que consegue ter algum resultado com as técnicas. Então você tem que exalar a persuasão. Né? Quando você falar com o teu aluno, ele tem que sentir que ele está sendo persuadido. Ele está sendo convencido, mas não compelido ou obrigado. Ele precisa entender os porquês. Então, na minha humilde visão, manter a disciplina com autoritarismo não funciona. A gestão da classe ela é feita com o comportamento do professor, muitas vezes, e depois, quando eles sentem que aquilo é bom para o professor, que aquilo levou o professor em algum lugar, eles começam a querer copiar, porque eles querem ter o mesmo sucesso que o professor. É modelo e modelagem. Sim. Eu me lembro que eu tive um professor de matemática. O nome dele era Seu Walter. Bem conhecido na época. E ele era um professor que tinha uma autoridade assim, muito grande pela turma. E todos os ambientes da escola. Então, quando se via o Seu Walter chegando, alguém já comentava, né? O Seu Walter tá vindo aí, o Seu Walter tá vindo aí. Medo. Então quando ele chegava à sala, né? Piano. Esse método, você acha que funciona, Arnaldo? Hoje em dia? Hoje em dia? Não sei. Eu acho que não. Eu sou professor universitário. Posso falar universidade? Pode. Eu dou aula na FAM, toda noite. Tá? E eu ando pela escola, todo mundo me cumprimentando. Ô, professor Arnaldo, tudo bem? Ô, professor, não vai dar aula para nós esse semestre? Isso aqui e tal. Só que eu chego dentro da sala de aula, é completamente diferente. Eu sempre tento ajudar os alunos a entender a separação entre a sala de aula e o ambiente fora dela. Mas eu posso compartilhar também o seguinte: os alunos olham em mim um modelo de sucesso. A faculdade vende, e é uma verdade, todos os professores são de mercado. Então, quando a gente fala alguma coisa, a gente fala com autoridade. E aí, falando de autoridade no modelo de marketing mesmo, é marketing. Sim. E aí tudo começa, uma coisa que eu fui aprendendo, que eu comecei a ter mais respeito, porque eu me visto, e aí olha que interessante, eu sempre me visto de social, sapato impecável, procuro estar bem, camisas bem passadas, eu não uso roupas de marca, mas eu uso roupas impecáveis, passadas, procuro estar com o cabelo penteado. Quando eu, por exemplo, eu tenho percebido que tem uma sala que eu estava tendo problema de barulho. Por quê? Uma sala com 90 alunos. O que eu fiz? A escola não forneceu, ela fornece o microfone com fio. E eu senti que isso não me fazia estar presente entre eles. Aí eu peguei o meu sem fio e levei para fazer uma experiência. O aluno comentava, comenta aqui no microfone. Cara, o barulho fez assim, ó. Eu não falei uma palavra. Mas eles falaram, no final da aula eu escutei o seguinte: professor, cara, obrigado. A gente não ouvia o que você tinha para dizer. A gente não conseguia te ouvir. Estar atento a tudo isso que acontece, né? Aí, quando você mostra respeito por eles, pelo aprendizado deles, pelo suor do dinheiro deles que eles estão pagando para estar ali na faculdade, meu coordenador chama de carinho pedagógico. Quando você mostra o carinho pedagógico, eles retribuem, eles entendem. E você conquista. Cara, a relação humana, ela é assim. A gente é assim em casa. A gente respeita quem? Mais o pai, a mãe ou a avó? O pai e a mãe. Mas quem que a gente gosta de estar? Com a avó. Qual que é o ideal? Os dois. Termo. Aí, como professor, tem hora que você tem que ser pai e tem hora que você tem que ser vó. Olha que simples. É isso aí. O difícil é você saber qual é a hora de assumir cada papel. Porque se você perder a mão nessa troca de papel, você perde a mão da classe. Perde a sala.
Nós perguntamos ao público o que eles achavam sobre quais são os desafios que a gente tem mais hoje dentro da sala de aula, né? Como é que tá a enquete aí, Miguel? Isso Como é que mesmo. foi a participação? As perguntas eram: qual era a principal dificuldade de persuasão na sala de aula? Nós tínhamos as respostas: disciplina, motivação, falta de recurso. Gostei bastante da quantidade de votos. Achei que ficou bem... Não sei explicar, mas não lembro a palavra agora. Mas teve disciplina com 64%, que foi a maior de todas. Motivação, que teve 36%, o que eu concordo completamente que a motivação. Muitas vezes falta parte do aluno de falar: eu preciso fazer isso, eu preciso aprender isso vai fazer bem pra mim. É muito falta de motivação, às vezes eu penso, estando no ambiente escolar, né? E falta de recursos teve 0% de votos. Então a gente observa que não é um recurso que vai influenciar, mas hoje o comportamento, como você já começou falando, e a gestão do conflito. Qual que é o primeiro? Era isso. Disciplina. E o segundo? Motivação. E por que nós temos problema de disciplina? Por falta de motivação. Então, se eu for olhar, é 100% motivação. E aí é uma coisa que a gente não controla, você já percebeu? Mas aí vem naquilo que você falou com relação a essa geração, né, Arnaldo? Isso. Então, a motivação, qualquer coisa pode influenciar o motivo pelo qual o aluno quer aprender. Pode estar triste com o pai, já desmotivou. Pode estar triste consigo mesmo, desmotivou. Não ficou feliz com o seu desempenho, desmotivou. Tem muita coisa que desmotiva. Por isso que eu falo que a visão do professor nessa desmotivação, ela evita os problemas de gestão de conflito. E aí vai, de novo, aquilo que eu sempre falo, a gente gasta mais tempo motivando e trabalhando o comportamento do que dando aula. Porque quando eu resolvo o problema do motivo pelo qual o aluno está ali, quando eu respondo esse porquê para ele, e eu determino para ele o porquê que ele está ali, que ele consegue despertar, que é a pergunta da alma, aí o resto se resolve sozinho. Na qualidade a gente chama isso de diagrama de Pareto. E a gente sabe que prender a atenção deles realmente é um grande desafio. A motivação, ela precisa estar associada e como você comentou agora há pouco, que nós acabamos de enfatizar, essa é uma geração que precisam ter os porquês respondidos para que faça sentido para eles a necessidade de aprendizado sobre aquele assunto. Eu já ouvi muito aluno falar assim: mas por que eu tenho que fazer faculdade? Mas por que eu tenho que aprender Bhaskara? Eu não vou usar isso depois, mas tem muita coisa ligada a essas atividades de cognição, de desenvolvimento do cérebro, de desenvolvimento social, coleguismo. Está tudo envolvido, não é Bhaskara. Bhaskara é a ferramenta que a gente utiliza para determinadas situações. Exato. E, Arnaldo, na semana passada você comentou, nós tivemos aqui a Edna, né? Nossa grande amiga, e a Edna ela está representando a nossa categoria num reality de comunicadores. Certo. Então a gente pode pensar aí que às vezes a comunicação não é necessária para um professor, mas acho que pelo pouco que nós pudemos conversar, nós percebemos que faz toda a diferença esse processo. Quais técnicas de comunicação que você recomendaria para melhorar essa conexão entre o professor e o aluno? Tá. Meu objeto de estudo e o que eu utilizo na minha sala de aula determina o seguinte: todo o processo de persuasão, a comunicação é uma parte do processo de persuasão. O bom comunicador ele tem vantagens na persuasão, mas não é a única coisa na persuasão. Então, eu costumo dizer que persuasão é um processo. Então, começa você criando a abertura de comunicação com o seu oponente ali, com aquele que você está persuadindo. Então, são algumas etapas, eu vou citar algumas ali. Eu vou olhar para a câmera para aquele que está nos assistindo possa visualizar. Então, primeiro item, você precisa manter a comunicação aberta. Esse é o primeiro ponto. Depois que você abriu a comunicação, o aluno precisa entender o valor do que você está ensinando. Então, entrega de valor é o ponto 2. Tá? Ponto 3, aí você sim comunica aquilo que você quer. Ele já está com a comunicação aberta, ele já compreendeu o valor do que você está ensinando, agora você vai ensinar de fato. Comunicar é o ato de tornar algo comum. O que é comum? Aquilo que o professor quer que seja comum, não o que o aluno quer que seja comum. Lembra? Líder e liderado? Então, comunicação. Depois que você comunicou aquilo que você esperava, o combinado, aquilo que você desejava que acontecesse no ambiente,
Aí você tem que checar as dúvidas, tem que entender se eles entenderam o que você pediu. Então, é a averiguação de dúvidas. Depois que você averiguou dúvidas, tem que resolver essas dúvidas. Se o aluno não compreendeu o que está sendo exigido, o que está sendo pedido ou o que está acontecendo, ele não vai ser persuadido. Então, resolve as dúvidas e depois você convida. É a 6ª etapa, seriam 6, não 5. Aí você convida. E não é porque você convidou que você acredita que vai acontecer. Depois tem que acompanhar também. Então, quando você tenta persuadir alguém alguma coisa e ela te falou não, alguma parte do processo você errou. Minha sugestão, volta lá no início. Minha comunicação com esse aluno está aberta? Ou ele está conflitante comigo? Preciso resolver esse conflito. Pô, agora sim, abrir comunicação. Daí, de novo, olha, por que você precisa fazer isso? Por causa disso, disso. Aí é a resposta dos porquês, entrega de valor. Uhum. Depois da entrega de valor, o que efetivamente e assim por diante, resolver dúvida. Se você faz isso, e aí volto a repetir, não é um momento isolado, você vai fazer isso todo o momento na sala de aula. Você checa. A todo momento. Todo momento. Então você está ensinando, fez uma pergunta, viu aquele monte de cara de ué na sala de aula, o que aconteceu? Tem dúvida aí. Tem dúvida. Poker face, aquelas caras de poker que o cara fica assim a aula inteira. Será que entendeu? É. Então, os alunos dão as mensagens que o ambiente não está legal, que a coisa não está boa, não está do jeito que eles querem. Se você não resolver isso no início, você perde também. E eu vou dizer uma coisa, hein? Hoje o professor também tem que ser marqueteiro, porque ele tem que empreender atenção, entregar valor. Tudo isso que eu falei para vocês são peças de marketing, só que adaptados ao processo de persuasão e dentro da educação. Dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula. A gente percebe que dentro da sala de aula... Entrega de valor é marketing. É uma escola para a vida mesmo. Comunicação que tá acontecendo é ali, marketing. Né? Não é simplesmente chegar lá e... Entrega de valor é marketing. Comunicação é marketing. Perfeito. Você dá uma respondida nessa pergunta, mas pensando no equilíbrio. O professor ele tem que usar ainda espaço para os métodos tradicionais usados antigamente? Ou você tem que inovar muito para poder engajar os alunos hoje? Ainda acho que a falta de criatividade chega a ter um limite. Eu sou um professor do método tradicional, então vamos falar assim. Mas eu consigo prender os alunos mostrando que aquilo é importante para eles. Eu utilizo essa técnica. Eu utilizo o modelo de Harvard, que é o método socrático. Você sabe o que é ou não? Não. Soca conhecimento nos alunos, depois começa a perguntar para ver o que eles entenderam. E dessas perguntas da vida, você faz novas perguntas motivacionais para eles entenderem o conceito daquilo, aquilo prende atenção. É o meu método. Agora, eu acredito, não sei se isso funciona com todo mundo, mas funciona bem para mim. Mas por quê? Qual que é o grande segredo desse método? É as perguntas da vida. E se você é um professor... E é aí que eu inovo na minha aula, porque eu faço perguntas que calam no coração, que vão lá no fundo da alma do caboclo, entendeu? Agora, eu também sou um professor que eu não dou aula de exatas. A minha principal atuação é humanas, então talvez isso funcione muito bem para humanas, mas eu fico imaginando como é que seria um professor de álgebra criando algum modelo mirabolante para poder ensinar álgebra. Como seria? Uhum. É difícil, né? Exato. E aí Você chega uma hora tem que se acaba. prender ao método tradicional Não tem. algumas vezes. Eu penso então que não dá para se livrar. Eu acho assim, por exemplo, eu tenho 15 aulas na universidade no ano. Então, por exemplo, todo ano que eu dou qualidade, eu faço teste às cegas. Eu levo lá várias marcas de Guaraná, a gente divide, tem os auditores do processo, tem os alunos que experimentam, 5 do grupo masculino, 5 do feminino, e a pergunta é simples. Que nota você dá para esse Guaraná? Eles não sabem as marcas, eles consomem, aí chega lá no final do processo, eles descobrem que o Guaraná Antártica, que é o mais vendido, não é o melhor, né? Aí eu entro com a subjetividade da qualidade. Mas imagina, se eu fizer isso toda a aula, primeiro, eu não consigo absorver esse custo. Eu não tenho, não é a universidade, ou não, assim, isso é um recurso que nós, professores, às vezes, né, todo mundo fala que professor é igual carro cheio de cartolina, EVA, cola e... Tem de tudo na bagagem. Mas é tudo do professor. Tudo do professor. Tudo do professor. É canetão, giz, apagador. Isso, e aí, como é que faz?
Entendeu? Então, eu não vejo a possibilidade de abandonar o método tradicional. Agora, talvez, Miguel, talvez, na sua geração, vocês encontrem apoio para gerar essa criatividade. E aí eu vou citar aqui as inteligências artificiais, que me ajudam muito na sala de aula, na criação de conteúdo e pensamento. Talvez a sua geração consiga deixar para trás esses dinossauros da aula expositiva, que é isso que você está falando, né? Método tradicional igual aula expositiva, chata, que eu sei que é, para um método novo, muito alinhado com as expectativas de vocês e com as habilidades que vocês têm. A sua geração vai ser muito melhor que a minha. Sempre falo isso. Uhum. A tendência é, nós já somos melhores. melhores. Uma geração melhores do que a dos nossos pais. Isso, e assim por diante. A gente vai evoluindo. Arnaldo, você já deixou aqui para nós técnicas assim muito valiosas a respeito da gestão, da comunicação, e falamos muito aí sobre a persuasão, né? Uhum. E eu acho que para a gente conseguir aí caminhar para o próximo bloco e até entender o porquê do tema e o que a persuasão também tem de mudança na sua vida, né? Eu gostaria de partir aí um pouco para a sua área de empreendedorismo, a sua história dentro aí do empreendedorismo, falar um pouco sobre a sua carreira. E porque nós sabemos que além de professor acadêmico, você também é um consultor, você também é um empresário, um especialista em comportamento humano. E eu gostaria de saber como que nasceu essa ideia sua de trabalhar com a consultoria, de abrir uma empresa, de dar seguimento em temas tão importantes hoje, principalmente aliado a esse cenário que nós temos hoje econômico em nosso país, que traz uma certa dificuldade para quem está querendo empreender, né? Bom, eu venho de uma situação de extrema pobreza, Milton. Meu pai foi embora em 1970, separou da minha mãe, e lá naquela época a gente não tinha apoio governamental, auxílios, não tinha. Cada um se virava como podia. E aí minha mãe teve que se virar, não foi nos 30, eu acho que foi nos 10. Todo mundo pensaria que eu ia falar 60, 90, mas é nos 10, porque ela não tinha muito tempo. O tempo dela era mais curto, ela teve que se virar rápido, né? E então eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu comecei a perceber que na minha vida tiveram pessoas que foram importantes. Eu poderia citar uma dúzia deles, mas eu não posso deixar nunca de fazer uma homenagem aqui nesse bloco a um saudoso amigo que já faleceu recentemente. Foi o presidente Noli, um amigo da igreja que me ensinou muita coisa. Teve um coronel com quem eu convivi 2 anos, o coronel Atos Marques Amorim, enquanto eu servia a missão voluntária. Ele foi nosso líder lá. Também foi um modelo que me resgatou. Eu poderia citar o Trancoso, que são pais que eu não tive, vamos dizer assim. Uhum. Porque meu pai foi embora, saiu da FEPASA para não pagar pensão, vazou e deixou a gente lá. E eu comecei a perceber, e eu quero fazer uma homenagem à Rose, minha esposa. Porque foi depois que eu me casei com ela que eu consertei alguns conceitos da minha rota. Não que era ruim, não é nada disso. Mas quando ela entrou na minha vida, eu comecei a perceber algumas coisas que eu precisava fazer que iam melhorar meu caminho. E aí, depois dela, tudo decolou, né? Até então, eu só vinha aprendendo como ser gente. Depois, quando você casa, tem os filhos, você começa a aprender o que é a vida mesmo. A gente vê a importância da mulher certa do nosso lado, né, Arnaldo? Se você escolher errado, a mulher acaba com a vida da gente também, né? Não a mulher em si, mas a escolha, né? Mas veja, quando eu percebi que eu tive mentores na minha vida que me ajudaram, eu falei, eu preciso mentorar outras pessoas. Aí, em 2014, eu recebi um convite de uma amiga de uma prefeitura para fazer um trabalho com esses jovens de comunidade. Eu estou lá há 11 anos já, com esse contrato. E eu comecei a pegar gosto por isso. Eu sempre dei aula voluntariamente para lá e para cá, mas depois eu descobri também que isso podia ser profissionalmente falando. E depois eu comecei a perceber que eu já tinha adquirido muita coisa na vida e que eu estava num outro patamar, que agora eu queria ser reconhecido um pouco também. Estava ali mais no alto da pirâmide de Maslow, vamos dizer assim. Todo mundo conhece a pirâmide de Maslow? Sim. Pirâmide do comportamento humano, né? Quando a pessoa começa a ver que ela chegou num ponto que ela precisa retribuir. E eu acho que eu percebi que cheguei nesse ponto.
que seria importante retribuir algumas pessoas. E encontrei no mundo acadêmico, na sala de aula, essa possibilidade de fazer isso de forma varejo. Porque na consultoria você faz isso muito no atacado. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Na sala de aula você faz isso no varejo. Sim. E aí eu comecei a perceber que eu sentia prazer em ver pessoas progredindo. Se você não acreditar que... Aí agora é a dica número 1 milhão aí, né? Se você não acreditar que as pessoas podem mudar, podem progredir, tá no lugar errado. Educador tem que acreditar em gente. Educador tem que acreditar que as pessoas vão melhorar. Porque alguém acreditou em mim. Então Sensacional, hoje... Isso. E aí hoje eu procuro acreditar em outras pessoas também. Muito bonita a sua história e uma dica também compartilhada que eu acho que é essencial, né? Nós acreditarmos nas pessoas. E nem que seja, às vezes, pela 100ª vez. Mas você nunca sabe. Às vezes pode ser que seja aquela vez que vai ser a definição onde que a pessoa vai mudar de fato de vida, né? E é o hábito de perdoar também, né? O hábito. Muitas vezes tem que perdoar o aluno tem que te perdoar. É o perdão. Miguel? Sim. Bom, o seu curso de técnica de persuasão tem ajudado muitos profissionais, sim, né? E quais são os pilares mais fortes desse curso que você faz? Os pilares, o que mais importa, relacionamento aberto, né? Abrir a comunicação, saber explicar com clareza aquilo que você está esperando da outra parte. E por último, o terceiro pé do pilar, né? Dos 3 pés, né? Para manter o banquinho em pé, é o convite bem feito. A pergunta da alma. Os 3 pilares que fazem a diferença hoje. Sim. Dentro do curso que saber você abrir oferece. a comunicação, saber manter essa linha de ida e volta aberta, explicar com clareza, entrega de valor vem muito sozinho depois. E como que essas técnicas e esse curso pode ajudar os professores, Arnaldo? No dia a dia, no cotidiano. Volto a repetir. Ele entrou na sala de classe. Eu entro na sala de aula, a primeira coisa que eu faço é testar minha comunicação com os alunos. Como ela está naquele dia. E eu começo a ir do fundo para frente, olhando qual é o dia de cada um. Aquele que está deitado, dormindo. Aquele que está no celular, às vezes, que não pode mais agora, mas acontece ainda às vezes. O indivíduo que você percebe que ele está chateado e o que está no mundo da lua. Então, esses daí você tem que voltar e já abrir a comunicação com eles. Eles têm que estar na sua página. Tem que entender o que você está fazendo aqui e o que ele está fazendo ali. Sintonizar, né? Sintonizar. E às vezes é muito fina a sintonia, viu, Milton? Para você perder a frequência é fácil. É fácil. Aqui a gente sabe como é que a gente assiste a TV, né? A gente vai lá, digita, erra uma letra. Não entra. Não entra. Fica dando, não conheço esse site, não encontro esse site, não estou vendo esse cara. Na sala de aula, a mesma coisa. Eu acho que a comunicação aberta, eles sentirem que você se importa com ele e eles com você, isso daí, o restante vem muito na esteira e vem muito facinho. Primeira coisa que eu faço na sala é isso. O professor que mantém a comunicação aberta com os alunos, ele não perde a classe. Ele pode não conseguir dar matéria às vezes. E aí ele tem que alterar um pouquinho o cronograma dele e está tudo bem. A escola entende um pouquinho. Eu entendo assim, que a escola, às vezes, ela entende que às vezes precisa ter uma aula de momento pedagógico, não é aula de aula. É aquela aula de correção, de rota, de rumo. E depois você dá a matéria num outro momento. Lembra que 10, 15 minutos? Então, se a gente prende 10, 15 minutos, por que não gastar uma meia hora antes para depois prender os 15 minutos? Para gerenciar o conceito. Preparar o ambiente. Preparar o ambiente. Porque se você também não prepara o ambiente, Milton, você vai ensinar o quê? Você pode falar 10 a 15 minutos, o cara não aprendeu nada. Mais vale 10 a 15 minutos, um princípio bem ensinado e absorvido, do que você ensinar 10 princípios que ninguém absorveu nada. Muito bem. Perfeito. É isso aí. E fora da educação, em que área você percebe que as técnicas de persuasão também geram impacto positivo? Venda, liderança. Vamos falar de venda? A escola, hoje, ela depende de venda. Sem dúvida. Do comercial. Sem dúvida. E no ambiente escolar eu cansei de ouvir. Gente,
As matrículas começam na sala de aula. E a gente dizia até que as matrículas começam já no primeiro dia do ano, né, Arnaldo? Exato. É Ao no primeiro longo do e ano. vamos encantar o aluno. É, o processo de encantamento. A educação, ela é isso. Isso. Né? É a Disney, né? Aquela coisa maravilhosa que a gente sabe que no dia a dia e por trás, ali nos bastidores, a coisa é sofrida, né? Uhum. Mas o processo de retenção, de estabelecer, de fato, aquela conexão com as famílias e com os alunos, ele vai ao longo do ano como se fosse uma poupança, né? Isso. Se você for fazendo É o coisas azeite positivas... da engrenagem, né? Eu falo que o bom ambiente acadêmico na sala é o azeite da engrenagem e manter ela rodando. Facilita o trabalho do vendedor, facilita... Agora, já que você perguntou outras áreas, se o vendedor também não for persuasivo, não souber abrir a comunicação com o pai, não souber entregar valor do que a escola entrega, não saber comunicar aquilo que a gente está ofertando, não tirar as dúvidas adequadamente, ele não vai fazer o convite e fechar a venda. Exato. Então, na persuasão na venda, falei um. O outro na liderança. Porque o ambiente escolar não é só aluno e professor. É coordenador e professor, e coordenador e aluno, diretor e coordenador, professor, professor, aluno, tem uma hierarquia. E, né, minha professora Dona Odaleia, no segundo ano, ela nos ensinou, ela colocou na lousa assim, uns par de osinho pequenininho, B e uns os maior. Daí ela falou, o que está escrito aqui, gente? Ninguém sabia. Ela falou, os menor, B desce, os maior. Então, nesse processo de BDC os maior, né, significa que você tem que... O professor também tem seus porquês. Ele não está ali fazendo as coisas da cabeça dele. Não, mas ele tem seus porquês. Ele também precisa entender que ele é aceito, ele também precisa compreender o papel dele ali. E esse é um papel da liderança. E você, às vezes, tem que convencer o professor, os alunos do projeto. Então, o professor convence os alunos não só da matéria, mas do projeto pedagógico. O coordenador tem que convencer os professores do processo pedagógico. O diretor tem que convencer o coordenador e os professores. E aí você tem persuasão na liderança escolar. E a família entra dentro desse contexto. E não dá para ser forçado. A gente precisa persuadir os pais do nosso projeto. Cada escola, eu falo que escola tem muitos modelos por aí. Acho que até a gente já conversou sobre isso. Você tem que entender qual que é o modelo que encaixa para você e para o teu filho. Não é assim? E você vai, aí todo mundo vai ser feliz, certo? Agora, como que eu persuado um pai que não acredita que o meu modelo é o dele? Eu digo que não tem escola ruim, né? É exatamente isso. É a questão dos modelos, das metodologias e dos princípios e valores que a escola traz junto com a educação, né? Então... fazendo um relacionamento com as expectativas de quem está contratando o serviço. E aí você, às vezes, precisa persuadir esse indivíduo, esse pai, essa mãe, que o seu projeto é o melhor que o do vizinho. E é. Eu acho que eu acrescentaria mais uma área também aí. Então fala. Agora que você falou, inclusive, da Dona Rose, você acha que a persuasão também ajuda no relacionamento ou não? O duro é quando a mulher domina a persuasão, né? Aí tá enrolado. Mas ajuda. Aí você tá enrolado. Não, mas ajuda, sim. Você ter um debate de persuasivo das duas partes é complicado, porque tá todo mundo tentando persuadir, né? A relação familiar é muito disso, mas é possível. E melhora, principalmente quando você tenta implementar alguns conceitos de comunicação não violenta, né? Porque quando eu falo de comunicação tem muita coisa envolvida. Sim. Tem comunicação não violenta, acho que... Comunicação não verbal. Não verbal, mas aí acho que nosso objetivo não é entrar na aplicação das técnicas, mas... Até porque nós queremos que o público compre o seu curso para se aprofundar. Por gentileza, me ajuda aí, gente. É isso aí. Então, que pessoal, nem dizia o esse Juquinha... curso que nós estamos conversando aqui, sobre o poder da persuasão, eu gostaria de falar para vocês, por testemunho pessoal, de que é realmente um curso excelente e que ele vai agregar e vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Eu não digo só profissional. Por isso que eu falei que eu gostaria até de acrescentar a área de relacionamento. E eu acho que no relacionamento hoje, não só estrito entre um casal, mas entre os demais membros da família e aos nossos amigos e aqueles que estão ao nosso redor. Isso, eu queria trazer esse ponto, porque a juventude hoje, né, está muito conectada e essa conexão nos faz acreditar que nós estamos próximos, mas gera essa barreira do eletrônico.
Então, o que eu queria dizer aqui? Isso também facilita a comunicação, por exemplo, no ambiente social. Né? Como convidar um colega para sair, uma colega para sair, para ir numa festa, para vir no meu aniversário. Como é que interage com essas pessoas todas ali no meu entorno. Como que eu interajo com os meus colegas na classe? Eu vejo muita gente tímida. Então, ao aprender as técnicas de persuasão, você melhora a sua timidez. Eu sempre digo que timidez é igual à incapacidade de entender o processo comunicativo. Quando eu era tímido. Quando eu entendi o processo comunicativo, me tornei esse falante aí. Até demais. Então faz toda a diferença. E aí é isso aí, pessoal. Ó, por experiência própria. Procurem professor no Instagram, Mentor Almeida Júnior. Né? AlmeidaJR.mentor. AlmeidaJR.mentor. Vou deixar, já está lá na nossa página do Educapilha. Legal. Mas lá você consegue encontrar esse curso com o professor Arnaldo e que eu tenho feito e que também tem. Então, pessoal, é isso. Eu queria deixar para vocês essa dica, esse relato pessoal de que o curso do professor Arnaldo de persuasão, de fato, ele tem me ajudado em todas as áreas da minha vida. E Arnaldo, se você quiser falar mais alguma coisa sobre o curso. Olha, o curso ele é muito completo, Milton, porque ele aborda não só técnicas de persuasão, mas a fisiologia e o comportamento humano. Então, às vezes, a gente não consegue persuadir porque a gente não entende a geração, não entende o momento que a pessoa está vivendo. Aqueles sinais que a gente comentou. Entendeu? Por exemplo, eu tenho dois estudiosos que vale a pena citar, Maslow, né, que ele fala sobre o momento do ser humano, a fisiologia. Então, ele divide as pessoas em grupos. Pessoas que estão com necessidades fisiológicas, são as pessoas que estão aqui embaixo na cadeia, brigando para comer, vestir, beber. Né? Depois ele muda para aqueles que conseguem mudar para uma casa, aí eles começam a ter necessidades de proteção, de transporte, autonomia. Depois eles mudam para uma outra etapa, eles começam a pensar em ter sucesso, querer alcançar resultados na vida. Aí quando você olha do lado aqui, tem um outro estudo que fala sobre da administração, as fases da administração. Então, o camarada que está geralmente aqui embaixo na pirâmide de Maslow também está no operacional. Depois, quando ele melhora alguns aspectos da perspectiva humana dele na pirâmide de Maslow, você percebe que ele começa a virar gerente. Líder. E aí o que eu tenho para dizer é o seguinte, a gente estuda todo esse conceito para depois te ensinar como é que você persuade as pessoas, né, para que elas possam crescer na pirâmide. E quando você só consegue subir na pirâmide quando você põe muita gente embaixo. Nossa, muito legal. E esse é o ponto. Como é que você convence pessoas a irem para a base da tua pirâmide? Para que você possa ser colocado no alto. Não há como ser colocado no alto se não tiver nada embaixo. Sim. A persuasão é para isso. E saber analisar eu acho que não só o momento, o comportamento, a mas necessidade. O ambiente, tudo isso faz parte. Às vezes você está lidando com um aluno na sala de aula. Eu já tive alunos mais ricos do que eu em sala de aula, né? E como é que você convence esse cara da educação financeira, por exemplo, que é a aula que eu estava dando ali naquele momento? Um cara que acha que ele só vai ter o trabalho de cuidar da herança. Isso, ele tem uma expectativa maior que a minha. Ele está num nível, ele acha ou ele acredita. Então, eu tenho que me colocar num patamar. Olha como é que é um negócio. Então, a gente é assim. A gente tem dificuldade de ouvir pessoas que a gente acha que sabe menos que a gente. É isso aí. E se você pudesse deixar uma dica de ouro, que qualquer professor poderia usar até na próxima aula sobre persuasão, qual seria? Bom, eu posso ensinar a técnica da abertura da comunicação, porque é onde começa tudo. Tá bom? Então, toda vez que eu chego na sala de aula, todo dia eu faço, mas na primeira aula eu faço isso com mais força. A primeira técnica para abrir a comunicação é você conhecer as pessoas e elas te conhecerem. Então, no primeiro dia, eu vou lá, eu conto a minha história, falo da minha vida, minha profissão, tudo que eu faço. Eu falo da minha família, dos meus filhos, que eu tenho 2 filhas, como é que funciona, o que eu trabalho. Cara, eu gasto quase 20, 30 minutos, dependendo da dinâmica, né? No nível universitário você tem 3 horas para trabalhar, então eu gasto 1 hora falando sobre mim. Minha formação, entrega de valor. Estou entregando valor para eles. Quem sou eu, para eles entenderem o que eles estão comprando ali. Depois eu abro o tempo para eles falarem deles.
qual a expectativa deles em relação ao curso, onde eles trabalham, o que eles fazem de função, para eu poder adaptar minhas aulas depois no futuro, conforme a necessidade que eles têm ali, o que eles estão fazendo ali. Então, a técnica de troca de conhecimento é uma das técnicas que abre comunicação. Às vezes eu chego na sala de aula, ao invés de eu fazer todo esse processo de novo, eu chego perguntando, e aí, como é que foi sua semana? Você fez alguma coisa no final de semana? Você achou que eu não vinha hoje? E a gente vai brincando e a comunicação abre. E aí a gente refaz aquela amizade, a gente reconecta a amizade. Então, troca de conhecimento é uma. A outra é empatia. Se você não demonstrar empatia pela sua classe, a comunicação fecha. Qualquer comentário ríspido, qualquer comentário atravessado, às vezes o aluno traz uma dúvida, você corta ele em cima, ou você destrói a crença dele, né? Você não se põe no lugar dele. Eu tenho muito aluno que chega e fala assim, professor, não estou ouvindo aula que estou trabalhando e tal. O que eu faço? Eu falei, não, a gente negocia aqui, traz uma declaração, a gente vai resolvendo, né, e tal. Então, a empatia, às vezes se colocar no lugar daquele aluno que trabalhou o dia inteiro, cara, às vezes vem para a faculdade sem comer. E aí tem dia que eles também estão com o saco cheio, professor, hoje não dá para terminar um pouco mais cedo e tal. São negociações. Então, isso mantém a comunicação aberta, empatia. E o terceiro ponto da comunicação aberta é não destruir a crença das pessoas. Que é aquilo que você falou de cumprir com os seus... Isso. E não é só isso também, isso também, mas mais do que tudo, as pessoas também pensam. Seus alunos pensam, gente. Sim, e criam expectativas. E eles têm Sim. expectativas, mas eles sentem, eles são seres humanos. Você não está ensinando vegetal ali, nem animal. Aliás, nem animal irracional. É um animal racional. Esse cara pensa, ele tem direito de pensar. Ele e aí, nós falamos sobre os professores. E para os gestores educacionais, Arnaldo? Coordenador, diretor, o que você traria de dica ali para poder apoiar eles para que melhore o vínculo tanto com os professores quanto também com os alunos? Veja, eu tenho um modelo de pensamento que é o seguinte. Na minha visão, né, a função do coordenador é apoiar o professor. Mas o aluno está nesse meio de processo ali toda hora. Ele é o ruído da comunicação entre o professor e o coordenador. Então, o coordenador tem que saber tirar esse ruído da comunicação. Aí a principal técnica é a comunicação. Tirar esse ruído da comunicação. É óbvio, ele não pode deixar de ouvir as demandas, porque ele não pode ser omisso a determinadas situações que acontecem na sala de aula. Mas ele tem que saber filtrar aquilo que é acadêmico e aquilo que é picuinha, aquilo que é... E saber liderar o processo. Eu penso que a minha dica é que sua responsabilidade principal é com o teu professor. E a maioria dos professores que eu conheço reclamam de não ter suporte da coordenação ou da gestão. Falta de olhar para o professor. Eu acho que é cumplicidade mesmo. É cumplicidade. Sim. É estar junto. Depois você chama o professor no particular e rebenta ele, debulha ele, mas é você e ele. Na frente dos outros, nunca. Nunca, em hipótese alguma. Na frente, só elogios. É isso aí. Atrás, a gente se descasca. Boas dicas. Desculpa aí se algum coordenador aí que ficou chateado, mas eu acho que é isso. Bom que quando eu fui seu coordenador, você me elogiou aí. Não, muito. Mas é. Eu não sou perfeito, como professor também cometi erros, né? E aí, a delicadeza de falar as coisas, né? Tem muito jeito de falar as coisas. Aí uma terceira dica seria a maneira de dizer. Sim. Agora, o que não dá é para culpar o professor de todos os problemas que acontecem na gestão. O cara está derrubando a sala. Está quebrando tudo. Professor, a comunicação não violenta. Pô. E as duas forças juntas, elas se destacam, né, Arnaldo? Sim. Agora, quando... O aluno sempre procura o elo fraco. E quando ele descobre quem é o elo fraco da cadeia... E para os pais que estão assistindo a gente, como eles podem ajudar os filhos deles a manterem mais engajados? Colaborar para manter os filhos mais engajados? Principalmente tentando mostrar... Eu acho assim, não tem muito... dentro de uma geração que escuta poucos os pais, mas escuta mais o influencer digital e as avaliações do Google de 5 estrelas. Acho que o grande papel, e sempre foi esse papel que eu fiz com as minhas filhas, foi de ser incentivador. Sempre incentivar e sempre mostrar o motivo pelo qual se faz essas coisas. Por que ele precisa fazer aquilo ali?
Porque isso ajuda o professor. Quando o aluno chega na sala de aula já sabendo o porquê, muda muito. Você sabe o porquê está na sala de aula, Miguel? Seu pai é educador. Mas para mim poder evoluir no meu futuro, né? Mas você sente isso? E você tem percebido isso nos seus resultados à medida que você vai vendo o teu progresso? Com certeza. Então, o que eu falei é certo. Que o papel que o seu pai faz, basicamente, que eu conheço há algum tempo, é isso. Incentivar o Miguel, falar para ele, tentar dar os melhores locais. O pai sempre quer a melhor escola, o pai sempre quer o melhor método, o pai sempre quer o melhor professor. Eu não conheço um pai que levanta de manhã e fala assim, o que eu vou fazer hoje para enrolar a vida do meu filho? Você conhece algum? Não. Todo pai levanta querendo o melhor para o teu filho. Aí, esse é o trabalho. E trabalhar junto com o professor. Pergunta para o professor, o que eu posso fazer? O que está acontecendo que meu filho não corresponde? E geralmente as pessoas vão falar com a diretoria ou com a coordenação. E é legal, porque é o papel deles. Mas acho que às vezes vale a pena uma conversa também com o educador na ponta. Pedir para estar para entender. Eu quero saber com o professor o que está acontecendo. Por que ele não está indo bem nessa matéria? Qual que pega? Eu penso assim, às vezes, não dá para fazer isso sempre. Ótima dica. Mas de vez em quando tenta fazer. Perfeito. Arnaldo, já estamos chegando ao fim. O tempo passa muito rápido. A gente poderia ficar por horas aqui falando sobre esse assunto maravilhoso. Verdade. Né? Mas eu acho que as dicas que você trouxe hoje foram sensacionais. Muito obrigado. Puderam nos mostrar que é possível ter um ambiente que nós vamos conseguir trazer conteúdos, trazer experiências, trazer mudanças de vida realmente através da educação, com algumas técnicas, e que todos podem aprender isso, inclusive através do seu curso. Muito obrigado, é isso aí. Gostaria de abrir o tempo para você fazer suas considerações finais. Fique à vontade, se quiser falar mais alguma coisa, reforçar lá a sua página para que o público possa te encontrar. Olha, lá no meu Instagram, almeidajr.mentor, tem um link na bio para quem deseja conhecer ou comprar esse material que eu tenho comercializado de forma eletrônica. Eu acho mais efetivo a gente fazer as mentorias, onde eu atendo individualmente cada pessoa, porque eu consigo ser mais objetivo naquela profissão, no objetivo de uso daquela técnica com o meu mentorado. Mas eu só queria dizer o seguinte, você não só compra o curso, comigo você tem um sistema de apoio. Tem grupos de WhatsApp que, para cada uma das técnicas, tem um grupo de WhatsApp que você é inserido quando você cumpre a técnica e onde você coloca suas dúvidas. Eu entro diariamente para responder, porque às vezes a pessoa tem uma dúvida sobre uma técnica, mas não é a técnica. A dúvida dela é sobre outra e a gente vai jogando. Muito bom isso, hein, Arnaldo? Para os grupos. Diferencial, porque você dá um suporte, né? Isso. Essa dúvida não é sobre criar relacionamento de confiança. Essa dúvida é sobre comunicação. Então, eu vou jogar essa pergunta e você lá para o grupo de comunicação e a gente vai discutir isso lá. Porque a dúvida de um, às vezes, é a dúvida de outro. De todos. Esse suporte eu raramente vejo. Então, todos os meus mentorados têm direito a esse suporte via comunidade de WhatsApp e na comunidade tem vários grupos. Eu queria destacar esse diferencial. E o outro diferencial é o seguinte, dentro da minha própria índole, né, e dentro da minha missão de retribuir à sociedade um pouco do que eu recebi, as pessoas sempre têm dúvida, uma mentoria deve custar uma fortuna. Não vai. Eu sempre brinco, ninguém vai precisar vender o rim para receber um treinamento de persuasão. É bem acessível, né? E assim, eu negocio. Ótimo. O que eu quero é que a minha técnica possa ajudar as pessoas a melhorarem sua comunicação. Melhorou comunicação, melhorou persuasão, é automático subir na cadeia e na carreira. Muito bom. Arnaldo, muito obrigado pela sua participação. Hoje foi uma verdadeira aula mesmo que nós tivemos aqui sobre persuasão, sobre comunicação e, principal, a gestão do ambiente escolar, né? Mais uma vez, você está aqui conosco num momento muito especial, que é celebrando aí o nosso primeiro mês do Educapira. Mêsversário. Nosso mêsversário. Primeiro mês aí do Educapira ao ar. E que graças ao nosso público e aos nossos participantes, assim como você, que tem trazido conteúdos assim excelentes dentro aqui do nosso espaço e da nossa pauta de discussão, que a gente tem alcançado bons resultados.
Então, um abraço também para você, para todo mundo que nos acompanha. E, Miguel. Isso mesmo, muito obrigada a vocês todos que nos acompanham. Seu engajamento, né, faz muita importância pra gente, a audiência de vocês. E que vocês sempre possam estar aqui conosco para poder ver nos próximos capítulos, né? Vamos ter muita coisa legal ainda nesse programa. Então, que vocês possam continuar nos assistindo. Um beijão pra vocês, um abraço e até a próxima semana. Até mais. Até.